Os Anunnaki são figuras da mitologia suméria, uma das civilizações mais antigas do mundo, que floresceu na Mesopotâmia, atual Iraque, por volta do terceiro milênio antes de Cristo. De acordo com os textos sumérios e babilônicos, os Anunnaki eram deuses poderosos que governavam o mundo e influenciavam o destino da humanidade. Eles são mencionados nas tábuas de argila cuneiformes, como a Epopeia de Gilgamesh e outros textos mesopotâmicos. A palavra Anunnaki é geralmente traduzida como aqueles que vieram dos céus ou o descendentes do céu, e esses deuses eram considerados intermediários entre os humanos e o Deus Supremo Anu. As descrições sobre eles variam, mas eles eram frequentemente retratados como seres sobrenaturais ou até semidivinos, possuindo poder sobre elementos naturais, cidades, ou aspectos da vida humana, como a agricultura e a fertilidade. Na cultura popular contemporânea, principalmente em teorias de conspiração e pseudociências, os Anunnaki são frequentemente interpretados como extraterrestres avançados que teriam visitado a Terra no passado distante, de acordo com algumas teorias como as de Zecharia Sitchin, um escritor que interpretou textos antigos de maneira controversa e sugeriu que os Anunnaki seriam alienígenas que teriam manipulado a genética humana. Essas interpretações, porém, não têm respaldo acadêmico e são geralmente desacreditadas pela comunidade científica. A Epopeia de Gilgamesh é uma das obras literárias mais antigas conhecidas, originária da antiga Mesopotâmia, e conta a história do rei Gilgamesh da cidade de Uruk. A narrativa aborda temas como amizade, mortalidade e a busca pelo significado da vida. Aqui está um resumo dos principais eventos. Introdução a Gilgamesh. Gilgamesh é descrito como um rei poderoso, mas tirano, que abusa de seu poder. Os deuses, preocupados com seu comportamento, decidem criar um igual para desafiá-lo. A chegada de Enkidu, um homem selvagem criado pelos deuses, é enviado para equilibrar Gilgamesh. Ele vive com os animais até ser seduzido por uma mulher, Shanyat, que o ensina a viver entre os humanos. Amizade entre Gilgamesh e Enkidu vai a Uruk, onde desafia Gilgamesh. Após uma luta, eles se tornam amigos e partem juntos em aventuras, como a derrota do monstro Umbaba na floresta de cedros. A morte de Enkidu, após ofender os deuses, Enkidu adoece e morre, o que leva Gilgamesh a uma profunda crise existencial e à reflexão sobre a mortalidade. A busca pela imortalidade. Desolado, Gilgamesh parte em uma jornada em busca de Utnapishtim, um homem que sobreviveu a um dilúvio e recebeu a imortalidade. Ele aprende sobre os desafios da busca pela vida eterna. O encontro com Utnapishtim conta a Gilgamesh sobre o dilúvio e revela que a imortalidade é reservada apenas para os deuses. Ele aconselha Gilgamesh a aceitar sua mortalidade e a viver uma vida significativa. Retorno a Uruk. Gilgamesh finalmente retorna a Uruk, aceitando sua condição humana e decidindo deixar um legado duradouro por meio de suas obras e governança. A Epopeia de Gilgamesh explora temas universais, como a amizade, a dor da perda, e a busca por sentido em meio à inevitabilidade da morte, tornando-se uma obra atemporal. A Epopeia de Gilgamesh é uma das histórias mais antigas conhecidas da humanidade, originária da antiga Mesopotâmia, escrita em tábuas de argila em escrita cuneiforme, possivelmente por volta de 2100 a.C. A narrativa acompanha Gilgamesh, um rei semideus de Uruk, e explora temas como amizade, a busca por glória e a inevitabilidade da morte. A história começa com Gilgamesh sendo um governante tirânico e arrogante. Os deuses, para equilibrar sua força, criam Enkidu, um homem selvagem e poderoso. Inicialmente rivais, Gilgamesh e Enkidu se tornam grandes amigos após uma luta. Juntos, embarcam em várias aventuras, como derrotar o monstro Umbaba e matar o touro celestial, enviado pela deusa Ishtar em vingança contra Gilgamesh. No entanto, os deuses punem essa ousadia, e Enkidu é amaldiçoado e acaba morrendo. Devastado pela perda, Gilgamesh embarca numa jornada em busca da imortalidade. Ele encontra Utnapishtim, o único homem a quem os deuses concederam a vida eterna após sobreviver a um dilúvio, numa narrativa que se assemelha ao relato bíblico do dilúvio de Noé. Utnapishtim explica que a imortalidade não é destinada aos humanos e que a vida é preciosa justamente por ser limitada. No final, Gilgamesh retorna a Uruk, aceitando a mortalidade e encontrando consolo em seu legado como rei. A epopeia termina com uma reflexão sobre a vida, a mortalidade e o papel do ser humano em encontrar sentido em sua existência.
Ema-Eli, ou Enuma-Eli, é o poema da criação babilônico, um dos mais antigos textos religiosos conhecidos, que descreve a origem do mundo e dos deuses. Foi escrito em tábuas de argila em escrita cuneiforme, provavelmente no segundo milênio antes de Cristo, e é uma obra fundamental da mitologia mesopotâmica. A história celebra o deus Marduk como o criador e protetor do mundo. Aqui está um resumo dos principais eventos. O caos primordial, no início, só existiam as águas primordiais representadas pelos deuses Apsu, águas doces, e Tiamat, águas salgadas. Juntos, eles deram origem a outros deuses. Conflito entre gerações de deuses, os deuses mais jovens, filhos de Apsu e Tiamat, começam a fazer muito barulho, o que irrita Apsu. Apsu decide destruí-los, mas o deus Ea, ou Enki, descobre o plano e mata Apsu, tornando-se o líder dos deuses jovens. A vingança de Tiamat, furiosa pela morte de Apsu, Tiamat cria um exército de monstros e declara guerra contra os deuses jovens. Ela nomeia Kingu como seu general, dando-lhe as tábuas do destino para garantir a vitória. A ascensão de Marduk, os deuses procuram um campeão para derrotar Tiamat, e Marduk, filho de Ea, se oferece, mas com a condição de que, se vencer, será reconhecido como o líder supremo dos deuses. A Batalha de Marduk e Tiamat. Marduk enfrenta Tiamat e, após uma batalha épica, ele a derrota, dividindo seu corpo em duas partes. Com uma metade, ele cria o céu, com a outra, a terra. Criação do mundo e da humanidade. Marduk usa o sangue de Kingu para criar a humanidade, encarregando-a de servir aos deuses. Ele organiza o cosmos, estabelece a ordem e se torna o rei dos deuses. Estabelecimento do Templo de Marduk. O poema termina com a construção de um grande templo em Babilônia, dedicado a Marduk, onde os deuses se reunirão em sua honra. O Enuma-Eli não apenas explica a criação do mundo e da humanidade, mas também serve para glorificar Marduk, estabelecendo sua supremacia e o papel de Babilônia como centro religioso. A lenda de Etana é um antigo mito sumério que conta a história de Etana, o rei de Ki, que busca uma planta mágica para ter um herdeiro. É uma das histórias mesopotâmicas mais antigas, escrita em tábuas de argila por volta de 2000 a.C., e explora temas de realeza, ambição e busca espiritual. Aqui está um resumo dos principais eventos. O dilema de Etana. Etana é rei de Ki, uma cidade importante na Suméria, mas enfrenta um problema sério: se ele não consegue ter filhos, e sem um herdeiro, seu trono e legado estão ameaçados. A busca pela planta do nascimento. Desesperado por um filho, Etana busca a planta do nascimento, uma planta mágica que, segundo a lenda, permitiria que ele tivesse um herdeiro. A águia e a serpente. No começo da história, uma águia e uma serpente vivem em harmonia, mas após uma traição da águia, os deuses punem a ave, condenando-a à morte. No entanto, Etana encontra a águia e cuida dela, criando uma aliança entre os dois. A ascensão ao céu. A águia, em retribuição, leva Etana nas costas em um voo até o céu para encontrar a deusa Ishtar, que pode ajudá-lo a encontrar a planta mágica. Durante a subida, Etana experimenta a vastidão do universo e reflete sobre seu lugar nele. O retorno e o fim incerto. As tábuas estão fragmentadas, então o final exato da história é incerto. Em algumas interpretações, Etana consegue a planta e retorna para ter um herdeiro. Em outras, ele falha em sua busca. A lenda reflete o desejo humano de transcendência e a luta pelo legado, temas profundos que permeiam muitos mitos antigos. A tábua de esmeralda não tem uma data precisa de origem, e seu contexto histórico é envolto em mistério. Estima-se que ela tenha sido escrita entre os séculos VI e VIII, mas seu conteúdo provavelmente é muito mais antigo. Ela é frequentemente atribuída a Hermes Trismegisto, uma figura mitológica associada tanto ao deus egípcio Toto quanto ao deus grego Hermes, embora não existam evidências de que esse personagem tenha realmente existido. A primeira versão conhecida da Tábua de Esmeralda apareceu em textos árabes, como em uma obra do século VIII chamada Kitab Sir al-Khalika, ou Livro do Segredo da Criação, atribuída ao alquimista árabe Jabir ibn Hayyan, conhecido no Ocidente como Geber. Mais tarde, a tábua foi traduzida para o latim na Europa medieval, onde se tornou uma fonte importante para alquimistas e místicos. Os pergaminhos do Mar Morto são uma coleção de manuscritos antigos, descobertos entre 1947 e 1956 em cavernas próximas ao Mar Morto, na região de Cura, em Israel.
Esses textos, que datam aproximadamente de 250 a.C. a 70 d.C., são considerados uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, pois oferecem um raro vislumbre das crenças, práticas e textos religiosos do período do Segundo Templo do Judaísmo. Aqui está um resumo dos principais pontos sobre os pergaminhos. Conteúdo dos manuscritos. Os pergaminhos incluem cerca de 900 documentos, com uma grande variedade de conteúdos. Cerca de 40% são textos bíblicos, como os mais antigos fragmentos conhecidos dos livros do Antigo Testamento. 30% são textos apócrifos ou pseudepígrafos, textos religiosos que não foram incluídos no cânon bíblico judaico, e o restante é composto por escritos sectários que detalham as crenças e regras de uma comunidade particular, que muitos estudiosos acreditam ser a seita dos essênios. Temas e ensinamentos. Muitos dos pergaminhos refletem práticas religiosas rigorosas e discussões sobre temas como pureza, apocalipse, moralidade e a vinda de um Messias. Eles contêm ensinamentos éticos e discussões sobre a lei judaica, bem como textos sobre eventos apocalípticos que a comunidade acreditava estar por vir. Significado religioso e histórico. Os manuscritos são importantes porque ajudam a entender o judaísmo do período do Segundo Templo, uma época de grande diversidade de pensamentos e seitas, e fornecem contexto para o ambiente em que o cristianismo surgiu. Eles também mostram variações e interpretações dos textos bíblicos, permitindo comparações com as versões que temos hoje. Conservação e estudo. Devido à fragilidade e idade dos pergaminhos, eles foram cuidadosamente restaurados e estudados por décadas. Hoje, a maioria dos textos foi digitalizada para facilitar o acesso e a preservação. Os pergaminhos do Mar Morto continuam a ser objeto de intenso estudo e debate, pois trazem novas perspectivas sobre as origens de tradições religiosas e a história do antigo Israel. O livro de Enoque é um antigo texto apócrifo atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, mencionado na Bíblia. Não faz parte do cânon oficial da maioria das tradições judaico-cristãs, exceto em algumas igrejas, como a Igreja Ortodoxa Etíope, mas exerceu grande influência sobre a literatura religiosa e mística. Ele foi escrito entre o século III a.C. e o século I d.C., e aborda temas como o julgamento divino, a queda dos anjos, e visões do céu e do inferno. Aqui está um resumo dos principais conteúdos. A queda dos anjos. O livro começa narrando como um grupo de anjos, chamados de vigilantes, se rebelam contra Deus ao descer à terra e se envolver com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecida como Nefilim. Essa união corrompe a terra, e os vigilantes ensinam aos humanos conhecimentos proibidos, como o uso de metais e a magia. A corrupção e o dilúvio. Devido à corrupção trazida pelos vigilantes e seus descendentes, Deus decide purificar o mundo com um dilúvio. Enoque é instruído a avisar os anjos caídos e os Nefilim de seu destino iminente e a interceder por eles, mas Deus decreta que não haverá perdão. As viagens e visões de Enoque. Enoque tem uma série de visões místicas, nas quais é levado aos céus por anjos. Ele visita lugares celestiais, vê o trono de Deus e recebe visões sobre o futuro, o julgamento final, e a destruição do mal. Enoque também aprende sobre a estrutura do cosmos e o funcionamento dos elementos naturais. O julgamento final. O livro descreve um julgamento apocalíptico onde os pecadores, incluindo os anjos caídos e os corruptos, serão punidos. Os justos, por outro lado, serão recompensados e viverão em paz sob o reinado do Messias. Parábolas e ensinamentos. As últimas partes do livro incluem parábolas e profecias, muitas das quais discutem a vinda de um filho do homem, ou um termo que influenciou a teologia cristã, e o estabelecimento de um reino de justiça. O livro de Enoque oferece uma visão complexa e profunda sobre a moralidade, o mal, e o destino dos seres humanos e seres celestiais, influenciando tanto o judaísmo quanto o cristianismo primitivo. Ele explora a interação entre o divino e o humano e a natureza do pecado, da justiça e da redenção. O Código de Hammurabi é um dos mais antigos conjuntos de leis escritos da história, criado pelo rei babilônico Hammurabi, que governou entre 1792 a.C. e 1750 a.C. Esse código foi encontrado em uma estela de diorito, datada de cerca de 1754 a.C., e é um importante testemunho da vida social, econômica e legal da antiga Mesopotâmia. Aqui está um resumo dos principais pontos.
Estrutura e conteúdo. O código contém 282 leis que abordam diversos aspectos da vida cotidiana, incluindo comércio, propriedade, família, trabalho e relações sociais. As leis são frequentemente escritas na forma de se e então e estabelecendo consequências específicas para várias transgressões. Princípio da justiça. Um dos aspectos mais notáveis do código é a sua aplicação do princípio de olho por olho, dente por dente ou lex talionis, que implica que a punição deve ser proporcional ao crime. Essa ideia visa garantir que as punições sejam justas e que não excedam a ofensa cometida. Classes sociais. O código reflete a estratificação social da Babilônia, estabelecendo diferentes punições para pessoas de diferentes classes. Por exemplo, as penalidades para um aristocrata podem ser diferentes das de um plebeu, e o tratamento de mulheres escravos também é considerado em diferentes contextos. Direitos e deveres. As leis cobrem uma ampla gama de direitos e deveres, como os direitos de propriedade, contratos comerciais, deveres familiares e a responsabilidade dos profissionais, como médicos e construtores. Isso indica um sistema legal que visava proteger os mais vulneráveis, mas que também mantinha as hierarquias sociais existentes. Importância histórica. O Código de Hammurabi é considerado um dos primeiros exemplos de um sistema legal codificado e teve uma influência duradoura sobre o desenvolvimento do direito nas civilizações posteriores. Sua descoberta forneceu insights valiosos sobre a sociedade babilônica e a evolução do conceito de justiça e lei. A estela do código, que contém as leis escritas em uma forma cuneiforme, também é famosa por sua relevância artística, apresentando uma representação do rei Hammurabi recebendo as leis do deus Sol Chamas, simbolizando a divindade e a legitimidade de seu governo. Nibiru é um termo que tem várias conotações, mas é mais frequentemente associado a uma suposta o planeta ou o corpo celeste o que, segundo algumas teorias da conspiração e pseudociências, estaria em uma trajetória que o levaria a colidir ou passar perto da Terra. A ideia de Nibiru ganhou notoriedade no início dos anos 2000, especialmente com a previsão de que esse corpo causaria catástrofes em 2012, o que, como sabemos, não ocorreu. Aqui estão algumas das principais associações com Nibiru. Origem suméria. O termo Nibiru aparece em textos antigos da Mesopotâmia, especialmente na astronomia babilônica, onde era usado para se referir a um corpo celeste, muitas vezes associado ao planeta Júpiter ou a um objeto brilhante no céu. Na mitologia, Nibiru também é mencionado como uma estrela ou um deus associado ao destino e à passagem. Teorias da conspiração. Na cultura popular contemporânea, Nibiru foi reinterpretado por alguns como um planeta desconhecido, supostamente uma parte do sistema solar que teria efeitos catastróficos na Terra. Essas teorias afirmam que Nibiru poderia ser um planeta X ou que teria ciclos de aproximação da Terra, causando desastres naturais. Astronomia e ciência. A comunidade científica não reconhece a existência de Nibiru como um planeta em nosso sistema solar. Pesquisas astronômicas não encontraram evidências que apoiem a ideia de que um grande corpo celeste está se aproximando da Terra. Muitas das alegações sobre Nibiru foram amplamente desmentidas e consideradas pseudociência. Crenças culturais. A noção de Nibiru também se tornou um tema em várias narrativas de ficção científica, resultando em uma mistura de mitologia antiga e especulação moderna sobre extraterrestres e mundos desconhecidos. Em resumo, enquanto Nibiru tem raízes em textos antigos da Mesopotâmia, a associação moderna com um planeta que ameaça a Terra é amplamente considerada uma teoria da conspiração sem fundamento científico. Enki, como é conhecido na tradição babilônica, é uma das principais divindades da mitologia suméria e mesopotâmica. Ele é considerado o deus da água, da sabedoria, da criação e da magia. Enki é frequentemente associado a aspectos de fertilidade, agricultura e a civilização em geral. Aqui estão alguns dos principais aspectos de Enki. Atributos. Enki é geralmente retratado como um deus benevolente, distinto por sua inteligência e habilidade em resolver problemas. Ele é frequentemente associado às águas doces, como rios e lagos, e é visto como uma fonte de vida e fertilidade. Criação da humanidade. Uma das histórias mais conhecidas sobre Enki é sua participação na criação da humanidade. De acordo com a epopeia de Gilgamesh e outros textos, ele ajudou a criar os humanos a partir do barro, com o objetivo de que eles servissem aos deuses, cuidando da terra e realizando o trabalho que os deuses não queriam fazer.
A história do dilúvio, Enki desempenha um papel crucial na história do dilúvio, onde ele avisa o herói Utnapishtim, semelhante a Noé na Bíblia, sobre a destruição iminente e o instrui a construir uma arca para salvar a si mesmo e sua família, além de preservar as espécies de animais. Conflito com outras divindades, Enki é frequentemente apresentado em conflito com outros deuses, especialmente com seu irmão Enlil, que representa o poder e a autoridade. Enquanto Enlil é associado ao céu e à tempestade, Enki é mais próximo da sabedoria e do conhecimento. Cultura e adoração, os sumérios e babilônios construíram templos dedicados a Enki, sendo o mais famoso o templo em Eridu, considerado um dos primeiros centros religiosos na Mesopotâmia. Enki é uma figura central na mitologia mesopotâmica, simbolizando a interdependência entre a humanidade e o divino, e seu papel nas narrativas de criação e sabedoria ilustra a importância da água e do conhecimento nas sociedades antigas. Eliú, ou Hélio, é uma figura que aparece na mitologia cananeia e fenícia, sendo frequentemente associado ao deus Sol. No contexto da mitologia, Eliú é considerado um deus importante, mas sua representação e características podem variar dependendo da fonte. Principais aspectos de Eliú. Deus do Sol, Eliú é muitas vezes identificado como a personificação do Sol, simbolizando luz, calor e vida. Ele pode ser visto como uma deidade que fornece luz e energia à Terra, sustentando a vida. Relações com outras divindades. Em algumas tradições, Eliú é considerado parte de um panteão maior que inclui deuses como Baal, deus da tempestade e da fertilidade, e Ashera, deusa mãe. A relação entre essas divindades varia entre as mitologias, mas muitas vezes elas interagem em narrativas que explicam fenômenos naturais. Culto e adoração. As adorações a Eliú, como a muitos deuses antigos, envolviam rituais e sacrifícios, muitas vezes em locais sagrados ou em templos dedicados a ele. Seu culto é uma representação da importância do Sol para as sociedades agrícolas que dependiam de ciclos solares. Referências e variações. Eliú pode ser mencionado em textos antigos, mas não é tão amplamente documentado quanto outras divindades do panteão cananeu. Suas características e o papel exato que desempenha podem variar em diferentes relatos e regiões. É importante ressaltar que Eliú é menos conhecido do que algumas outras divindades do panteão cananeu, e muitas informações sobre ele vêm de reconstruções baseadas em evidências arqueológicas e textos antigos. A ideia de que os Anunnaki, deidades da antiga Mesopotâmia, tiveram um papel na criação de Adão vem de interpretações modernas e especulativas que misturam mitologia suméria com teorias de antigos astronautas e narrativas de ficção científica. Essa abordagem não é parte da mitologia original, mas reflete uma interpretação contemporânea. Contexto dos Anunnaki. Os Anunnaki, na mitologia suméria, os Anunnaki eram considerados deuses que desempenhavam vários papéis na criação e na administração do mundo. Eles eram associados à fertilidade, ao céu, à terra e à justiça, e eram vistos como responsáveis pela vida e pela ordem. Criação dos seres humanos. De acordo com algumas narrativas da mitologia suméria, os deuses criaram a humanidade para servir aos seus interesses, especificamente para realizar trabalhos pesados e agrícolas, liberando assim os deuses de tarefas laborais. Isso é frequentemente interpretado em textos como o Épico de Gilgamesh e outras obras sumérias. Teorias contemporâneas. Antigos astronautas. Algumas teorias modernas, popularizadas por autores como Zecharia Sitchin, sugerem que os Anunnaki eram, na verdade, extraterrestres que vieram à Terra para minerar ouro e que criaram os humanos como uma raça de trabalhadores. Segundo essa visão, os Anunnaki teriam usado engenharia genética para modificar uma espécie primitiva, possivelmente hominídeos, para criar a humanidade, a fim de servi-los. A interpretação de Adão, dessa perspectiva se alinha com algumas narrativas bíblicas em que Adão é visto como o homem ou criado por Deus, ou pelos Anunnaki, segundo os teóricos, embora essa interpretação não tenha base na tradição religiosa clássica e seja considerada uma teoria da conspiração sem respaldo científico. Conclusão. As alegações de que Adão foi criado pelos Anunnaki são parte de uma narrativa contemporânea que mistura mitologia antiga com teorias de antigos astronautas, sem apoio nas interpretações tradicionais da mitologia suméria ou nas doutrinas religiosas estabelecidas. A criação de Adão, conforme registrado na Bíblia, é uma história separada que não está diretamente relacionada aos Anunnaki ou à mitologia mesopotâmica.